Fala pessoal, boa noite, tudo bem aí? Tudo certo? Eita, né? Boa noite, meu amigo. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tô ouvindo, tudo bem aí? Tudo bem. Aguardamos um pouquinho Acho mais, Edmar. que podemos começar, né? Vamos começar, tá gravando mesmo já? Já tá gravando? Tá, já botou a gravar? Já, tá gravando já. Tá. Tá bom? Então, pessoal, obrigado. Obrigado, Edmar. Valeu. Pessoal, uma boa noite para todos que estão aqui, né? Vamos, no decorrer aí, esperar que mais atiradores aí entrem na nossa aula. Nós vamos falar nesse primeiro momento, né, em treinamento integrado para o IPSC. Ó, calma, 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 bebê. Arrota, bebê. Arrota. Toné, tá mudo o seu microfone. Sim, a minha apresentação ela tinha caído aqui, mas vamos lá, vamos dar sequência então. Manda Pessoal, então bala. quando eu falo em treinamento integrado para o IPSC, eu tenho que falar o quê? Eu tenho que combinar o quê? Aspectos físicos, aspectos técnicos, táticos e também cognitivos. Assuntos a serem abordados, né, nessa nossa aula. Valências físicas e habilidades motoras específicas para o IPSC. Princípio dos sistemas dinâmicos, voltados para os atletas do tiro prático, movimentos compostos em sua aplicação prática e na musculação convencional versus sistemas de treinamento aberto. Muito disso, pessoal, eu já falei em aulas anteriores. Quando eu estruturo a aula, eu procuro linkar o quê? Assuntos que já foram tratados com os novos assuntos, para a gente estar sempre subindo o degrau na escada de forma metodologicamente falando. Tá? Movimentos compostos, como agachamentos. Quando a gente fala em agachamento,
para quem tem um pouco de vivência prática, né, de exercício, pensa em movimento básico, né? Botar uma barra nas costas e fazer o movimento de agachamento. Mas agachamento é muito mais do que isso. São vários exercícios que eu posso pensar em agachamento, tá? Sempre pensando o quê? Em deslocamentos com quê? Com resistência, com saltos direcionais, movimentos de força adaptados ao IPC. Sim, nós temos que buscar estratégias, drills dinâmicas para realmente ter transferência de força para o nosso esporte. Esse é o propósito dessas aulas, né? Então, o objetivo é transferência de força e controle corporal no deslocamento em pista. Ou seja, se eu falo em transferência de força, pessoal, eu quero reforçar o quê? O que é o certo e o que funciona. Falando em movimentos compostos, falando em movimentos multiarticulares, né? Em movimentos básicos, movimentos convencionais. Vou dar um exemplo: um agachamento, um levantamento terra, um supino, uma remada, enfim. Ou ainda movimentos isolados. E aí piorou. Se eu falar em movimentos isolados, pessoal, que seriam movimentos, uma cadeira extensora, por exemplo, uma rosca direta, isto não transmite força para o nosso esporte. E isto eu utilizaria onde? Eu utilizaria onde? Numa etapa de base. Então, o que que nós temos? Nós temos que buscar estratégias, tá, de movimento que geralmente somem na transferência de força, falando em pista, ok? E se eu falar em controle corporal, o que que é isso? Aí é eu ter condições biomecânicas e sensoriais para mim enfatizar o quê? Os movimentos complexos. Como eu já falei em aula, o IPSC é movimento complexo, né? Então, é trabalhar o quê? Esse sistema, né? O corpo em controle em pista, estratégias, aí entra o cognitivo, controle de cano e uma N de outras situações aí, né? Então, é isso que nós vamos basicamente trabalhar nessa aula, pessoal. Falando em valências físicas e habilidades motoras, né? Específicas para o IPSC. São as habilidades ou forças que buscamos desenvolver quando pensamos em aumentar o rendimento. Elas são diversas, porém, existe uma especificidade em cada esporte. Isso significa que precisamos desenvolver as valências que o esporte demanda, ou seja, respeitar as demandas físicas do tiro prático. Aqui é o que eu comentei já diversas vezes, pessoal, é a seleção de dinâmicas, a estratégia do treinamento físico para te realmente ter um resultado em pista, certo? E se eu for falar em especificidade de cada esporte, depende do quê? Do metabolismo atuante, do vetor de força, da biomecânica funcional, que inclusive eu vou trazer alguns exemplos de drills, né? Para que vocês consigam fazer ou interpretar o que é uma análise de movimento em pista, né? Hoje todo mundo filma suas pistas, né? Também eu tenho que pensar no que, né? No posicionamento, né? Na predominância desse nosso esporte. E aí, por que são essenciais, né? Por que essas demandas, né? E por que as habilidades essenciais no IPSC? É a combinação. Pensando no quê? Não só no aspecto motor, mas também no quê? No aspecto cognitivo, né? Porque o nosso esporte ele não é só motor, mas ele depende muito daqui, ó. Então aqui tem uma tabela, né, das formas físicas, né, formas de força, dinâmica, estática, explosiva, resistência, tanto aeróbica, anaeróbica, musculação, muscular localizada, enfim, as habilidades motoras, descontração, total, diferenciada, velocidade, velocidade de reação, movimento, equilíbrio, coordenação, agilidade. Isso é a tabela, né, é assunto mais específico, mas o que nós temos que nos deter realmente é nas demandas do nosso esporte. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Por que são essenciais para o IPSC? O IPSC, ele é um esporte dinâmico, que não se limita apenas aos fundamentos e disparo. O atleta ele precisa executar deslocamentos rápidos e precisos entre alvos, mudar postura constantemente e controlar o corpo em alta velocidade, mesmo sob pressão.
Isso exige uma combinação muito bem desenvolvida do que? De valências físicas e habilidades motoras. E aí vem dois videozinhos aqui. Ué, vamos lá de novo. Então, pessoal, aqui, né, trazendo para o nosso mundo, né, para o nosso esporte, né, isso aqui são as valências físicas, as habilidades motoras, né, que a gente está incorporando no esporte, né? Agora, como tratar isso para realmente transmitir força, né? Melhorar a nossa performance em pista. Vamos dar sequência. Então, identificando que os erros no tiro prático, como saídas de posto, né? Corpo relaxado, sem alinhamento biomecânico e sem ancoragem dos segmentos. Pés, joelhos, pelve, bloco lombosacro, cintura escapular, cotovelos e cabeça. Rafael, Pessoal, oi, Rafael, boa noite. boa Eu não sei noite. se é só para mim, mas acho que não é só para mim. Tá travado na primeira tela É, da eu ia tua falar isso Ah, também, apresentação. que tô tentando. Não tá, os outros slides não apareceram nada. nem no início? Até Nem então? no início, não. Tá, Não, tá então travado na primeira vamos. tela mesmo. Tá, vamos organizar isso aqui. Ô, Eu também Rafael, não inclusive recebi aqui, não. passou o vídeo, viu? Voltou aí, pessoal? Ô, Rafa, Tá, inclusive se tá. você mostrou o vídeo, não passou. Os vídeos não passaram. Tá na identificação de erros no tiro prático. Tá, os vídeos não passaram, então vamos voltar Não. aqui. Tá, agora apareceu o slide dos vídeos? Sim. Tá, deixa eu ver se tem alguma outra situação. Não, aqui vamos direto no slide dos vídeos. Apareceu o vídeo, pessoal? Sim, Apareceu sim, Rafael. apareceu Tá. primeiro. Pessoal, vocês conhecem esse rapaz aqui, né? Esse jovem? Então, voltando aqui, né, falando, né, identificando os erros do tiro prático, né? Então, saída de posto, né, saída de postos, né? Corpo relaxado, sem alinhamento biomecânico e sem ancoragem dos segmentos, por exemplo, pés, joelhos, pelve, bloco lombosacro, cintura escapular, cotovelos e cabeça. Isso é um desfavorecimento, tá? Não é que eu não respeite a regra 822, mas, através de conhecimento, eu posso me colocar em posição anatômica favorável e não é que isso diretamente eu queira ter vantagem. Não é que diretamente eu queira ter vantagem, mas eu quero aproveitar as molas do meu corpo. Mas, se eu estou em favorecimento, né, de ação muscular, principalmente pensando em curva de comprimento e tensão, eu vou trazer exemplos para vocês entenderem melhor o que é isso. É, eu vou ter o quê?
uma melhor posição das minhas articulações, eu vou ter um melhor sinergismo e eu vou ter uma resposta cognitiva ao time. Eu vou responder mais ao time, de forma mais rápida, porque o meu corpo está em condição anatômica correta. Nós vamos trabalhar isso, inclusive, em pista, né? A próxima aula nós vamos fazer um trabalho em campo, né? Onde eu vou trazer alguns aprimoramentos biomecânicos, a posição correta, o alinhamento correto e tudo mais. Então, eu estou o quê? Nada mais do que estou ajudando o meu corpo, pessoal, a ter o quê? Um melhor controle, uma melhor artrocinemática, né? No geral, as nossas saídas elas são explosivas. Além disso, eu estou prevenindo de uma lesão. Porque o corpo totalmente relaxado, com a posição errada, né? E isso não é que isso seja um erro, mas talvez por falta de conhecimento de muitos, né? Eu estou sujeito a uma lesão. E ao mesmo tempo eu não estou aproveitando as molas do meu corpo, né? Para ter um melhor rendimento, né? Uma melhor performance. Chegada de posto, uma chegada de posto sem estabilidade acontece pelo quê? Pela falta de sinergismo corporal. Quando eu falo em sinergismo corporal, eu falo no controle, na integração, na força de controle do nosso corpo, influenciando negativamente no quê? No desempenho e no tempo de reação, podendo acarretar lesões devido à falta do alinhamento mecânico, conforme eu já falei em algumas aulas, né? Dificultando uma chegada mais agressiva pela redução do drive neuromuscular. Quando ocorrer qualquer instabilidade articular que cause dor, insegurança ou algum processo inflamatório ou estiramento a nível muscular, haverá o quê? Ruídos biomecânicos e reduzirá a transmissão de força, influenciando diretamente no momento de estabilização e reação ao torque. Então, pessoal, um corpo em melhores condições, sem sombra de dúvida, nós tiramos proveito. Transições alvo a alvo, rotação horizontal ou diagonal de tronco. A falta de ancoragem em todos os segmentos reduz o momento de reação e gera instabilidade. Movimentos bruscos, né? E nesse cenário, o atirador terá os seguintes prejuízos: atrasos na aquisição das miras sobre o próximo alvo, oscilação do meu aparelho de pontaria, vindo a passar do ponto desejado, uma luta para manter o seu controle corporal e não desequilibrar após uma reação brusca, né, de uma rotação de tronco, e lógico que o maior gasto energético para manter o ritmo, né? Acho que vale a pena dar atenção, né, aos segmentos corporais, à posição correta de cada segmento, né, para assim trabalhar sempre em favorecimento. E o gerente, o sistema nervoso central, entender que você está em condição de performar, né? Estabilidade no aparelho de pontaria. A falta de ancoragem da cintura escapular leva a um maior desgaste de energia, reduzindo significativamente o tempo de reação, além de poder acarretar em lesões de impacto subacromial, o ombro. Pessoal, aqui, falando em impacto subacromial, eu posso dar o exemplo aí do nosso amigo Daniel Poverini, né? Síndrome de impacto, né, ou lesão subacromial, isso é uma das várias lesões, pessoal, que nós podemos ter devido ao quê? Ao movimento repetitivo, tá? A falta de ancoragem correta da cintura escapular, e sim, existem causas anatômicas, né, pela formação anatômica, pode ser tanto estrutural, mas na grande maioria das vezes ela foi adquirida, tá? Mas muito é pelo padrão alterado de movimento, é pela postura inadequada, né? E aí, através dessa postura inadequada e de movimento repetitivo, eu vou gerar traumas, né? E aí eu estou falando aqui de síndrome na bursa, né? Supracomnial, mas eu posso falar em tendinite, em bursite, eu posso falar em lesão do labrum, que é a lesão da cartilagem, em desgaste e muitos outros. Isso aqui daria uma aula só para falar sobre lesão, tá? Não é o objetivo, mas eu achei interessante trazer porque eu escuto muita queixa, né, sobre esta questão. Então, corpo ancorado, eu trabalho com uma artrocinemática favorável, não vou ter lesão. E além disso, vou ter um melhor controle,
uma melhor resposta de reação, né? Uma economia de energia e aí vai. No processo de disparo, pessoal, cujo binômio enquadramento, acionamento do gatilho são os pilares para se obter precisão. Há de se entender que a manutenção do enquadramento implica no que? Na estabilidade das miras, de forma a sofrer a mínima oscilação possível. Neste quesito, uma ancoragem correta permitirá ao atleta maior estabilidade quando for apresentar a arma para o disparo, principalmente quando for apenas, principalmente quando for após um deslocamento que demande alteração significativa na frequência cardíaca. Sem sombra de dúvida, né? Se eu estiver o meu metabolismo acelerado, a minha frequência acelerada, dificulta muito o enquadramento, né? Se eu tiver uma condição de melhor controle motor, vai favorecer, sem sombra de dúvida. Isso é treinamento, né? Precisão no tiro exige estabilidade nas miras, controle do gatilho, uma combinação que se alcança em consciência corporal. Exemplo prático, né? Não posso deixar de trazer o exemplo desse moço aqui, né? Vamos de novo. Aí está o nosso campeão mundial, né? Meu amigo, pessoa que eu considero muito, né? Aqui ele foi inclusive campeão do shoot né? Eu realmente trago bastante exemplos do Lucimar, porque para mim o Lucimar ele é um exemplo de atleta. Eu não sei se o Lucimar está em aula, Lucimar. Nosso amigo não está presente. Sim, Mas, estou presente, meu amigo. Desculpa a demora aí, que ô, até que meu eu amigo. demorei a localizar aqui o microfone. Meu amigo, eu posso trazer uma informação aí pessoal do amigo, de uma das tuas vindas aqui para o nosso trabalho? Me permite? Tá pensando. Ah, desculpa, meu amigo, porque eu não tenho muita familiaridade com esse microfone. Eu tenho que, toda vez que eu for falar, eu tenho que acionar aqui. Então, acho que estão me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Sim, respondendo a sua pergunta, pode sim, pode colocar aí a informação que você achar adequada, meu amigo. Muito obrigado. Então, como eu estava falando, pessoal, não é merecer mais um ou outro, né? Mas eu trago os exemplos do Lucimar, porque para mim o Lucimar ele realmente é um atleta. Ele vive este esporte. E uma das vindas que ele esteve aqui comigo, né, aonde a gente trabalha tanto no CT, questão física, né, mas também no clube, questão dos aprimoramentos biomecânicos, inclusive foi na primeira vinda que ele esteve aqui, foi para nós fazer a preparação do Pan-Americano dele. Foram 7 ou 10 dias de trabalho e no último dia, normal, né, temos que fazer uma confraternização, né? E eu, como um bom gaúcho, né, o mínimo que eu poderia oferecer era um assado, né, para o nosso ilustre aí atleta. Neste dia, me recordo que era inverno, muito frio aqui, chuvoso, neblina. Saímos do clube, já eram umas 8 horas da noite, fomos para casa, minha casa. O pessoal já tinha deixado já o fogo pronto, né? E aí fizemos um assado lá, né? Um assado, inclusive um assado uruguaio, né? Para quem não sabe o que é um assado uruguaio, o trio uruguaio é uma picanha, um vazio e um assado de tira, né? Uma costelinha. E os seus acompanhamentos. E lógico, né? Um acompanhamento de um assado tem que ter o quê? Uma boa cerveja, né? Uma cerveja gelada ou um vinho, né?
Claro que naquele dia o melhor seria um vinho, mas eu optei em tomar uma cerveja porque ela realmente estava estupidamente gelada. Era uma Patrícia, uma cerveja uruguaia. Servi a minha taça, peguei uma taça para o Lucimar e não, 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 Toné. Não, fazem 30 anos que eu não bebo. Ah, Lucimar, mas como assim? Não, eu não tenho esse hábito. Tá, mas vamos só brindar. Sim, vamos brindar. Dois dedinhos. E realmente ficou em dois dedinhos. Então, esse cara, não é que ele está certo ou que ele está errado, mas esse cara, ele vive o esporte, tá? Ele foca nas coisas dele. Recentemente, muitos daqui que estão aqui não sabem, né? De uma lesão que ele teve. Ele é um cara, ele além de ser um lorde, ele é um cara que não traz o conhecimento, né? O que acontece, né? Por detrás. O Lucimar teve um trauma brincando com o neto, e ele realmente ele puxava a perna. Ele provocou uma hérnia no pensamento. Ele ficou totalmente limitado. E o que que eu estou trazendo essa informação? Esse cara, vocês não imaginam o que ele lutou para lhe melhorar. Ele estava fazendo um trabalho com fisioterapia, trabalho medicamentoso, acompanhamento médico. Ele esteve aqui comigo e ficou 14 dias para nós fazermos um trabalho para melhoramento e ele venceu. E hoje ele se tornou de novo top 5, né, na sua categoria. Então, Lucimar, meu muito obrigado, viu, por te conhecer e poder te usar aí como exemplo. Pessoal, falando agora nos exemplos práticos, né, usando a valência, né, ou seja, as valências físicas e as habilidades motoras. Toné, Força. Oi, meu amigo. desculpa te interromper, mas só para agradecer suas gentis palavras, meu amigo. Muito obrigado. E aproveito a oportunidade para tornar público que você me ajudou muito nessa recuperação e eu fico sensivelmente emocionado sempre que eu me lembro aí dessa grave lesão e sou eternamente grato a você e ao Criador por você ter me ajudado a sair dessa gravíssima lesão. Muito obrigado a você por tudo. Desculpa interromper. Sigamos, sigamos. Então, exemplos práticos, meu amigo. Força e potência são necessárias para explosões rápidas, como transições entre alvo, né, ou movimentações em pistas. Velocidade e agilidade permitem o atleta a reposicionar rapidamente. Quando eu falo em velocidade, é velocidade de deslocamento, agilidade é troca de direção, mantendo sempre o quê? A precisão dos disparos. Resistência, pessoal, garante que o desempenho não caia durante toda a prova, evitando a fadiga. Flexibilidade, mobilidade articular e controle postural ajudam a manter a estabilidade em posições desconfortáveis ou instáveis. Por exemplo, ao tirar o agachado ou em movimento. E também, lógico, né, pensando em prevenção de lesões. Então, aplicações práticas, pessoal. Um atleta que desenvolve essas capacidades consegue reduzir o que? O tempo entre os disparos e manter a precisão em movimento. Executar estratégias mais agressivas, aumentando sua performance geral. Isso aqui é os dois exemplos dos vídeos de movimentação de pista do Lucimar. Simples assim. Princípio dos sistemas dinâmicos no treinamento do tiro prático. Conceito dos sistemas dinâmicos. O corpo humano funciona como um sistema dinâmico e ele está em constante adaptação e auto-organização diante dos estímulos externos. No IPSC, o ambiente de competição ele é imprevisível. Diferentes pistas, diversos obstáculos, condições de iluminação, ângulos de tiro, entre muitos outros, né? E por que o treinamento previsível é insuficiente, pessoal? Treino repetitivo e padronizado geram movimentos automáticos, mas não preparam o corpo para lidar com variações repentinas no ambiente. Qual ambiente? Ambiente de pista. Como uma mudança rápida de direção ou uma tomada de posição forçada. O que eu estou falando aqui, pessoal? O que eu já falei em aulas anteriores. Eu estou falando que o trabalho clássico, o trabalho convencional, né, o trabalho físico, o trabalho na musculação,
a partir de um momento ele não funciona. Ele não me dá um melhor controle do meu corpo. Ele não me permite que eu tenha uma aceleração, uma frenagem com maior controle, uma melhor estabilidade. Vou trazer exemplos também. Exercícios com aplicação direta no IPSC. Objetivo: desenvolver capacidades físicas que tenham transferência direta para a performance no IPSC. Esse é o objetivo total, né? Então, exercícios indicados: agachamentos com resistência. Como eu falei no início da aula, agachamento não é o simples movimento com a barra nas costas. Isso é uma de diversos movimentos. Nós podemos ficar aqui um dia falando sobre diferenças de agachamento. O que que eles favorecem? Fortalece o recrutamento da musculatura de membros inferiores e o core. Esses essenciais para estabilidade e explosão na movimentação entre postos. Deslocamento com elásticos, né, com as bandas, né? Trabalho que me favorece trabalhar o que? Aceleração, desaceleração e controle do corpo em movimentos rápidos e curtos. Saltos direcionais, que são várias formas também de salto, melhoram a explosão muscular e a capacidade de mudanças rápidas de direção. Transferência de carga, exercícios que simulam o ato de atirar em movimentação lateral, avançando e também recuando. Treinando o quê? O equilíbrio e a coordenação motora sob tensão. Por que esses exercícios funcionam? Eles reproduzem o padrão motor e o esforço exigido na pista, garantindo que a força, potência, controle corporal desenvolvidos sejam aplicados com eficiência durante a prova. Pessoal, como eu falei, eu venho de forma metodologicamente evoluindo, né, nas nossas aulas, desde uma questão básica, sempre trazendo informações e linkando, para chegar lá no final do nosso calendário, no final dessas aulas, e conseguir estruturar junto com vocês uma dinâmica, um drill, para que realmente vocês tenham uma resposta melhor em pista. E eu já trouxe essas informações em aulas anteriores, o que realmente funciona. Porque nesses 20 anos de estudo, eu testei, posso dizer que praticamente tudo. E o que realmente funciona? As correntes europeias e a consorciação dessas correntes europeias, juntando com a especificidade do movimento. Ou seja, o que é a especificidade do nosso movimento? Drills de pista. Formando drills de movimentos associados à movimentação simulando pista. Complex Training. Nós vamos ter uma aula específica disso. Ok? Aí, pessoal, se eu for falar por segmentos articulares, nós ficamos aqui um dia falando, né? Então, eu vou trazer um exemplo básico, inclusive com alguns vídeos que eu gravei, de formas de a gente conseguir ter o quê? Um melhor controle de core, da linha central do corpo. Conforme eu já falei, existem três pilares que realmente regem a alta performance. O primeiro pilar é o quadril, ou seja, a cintura pélvica. O segundo é o centro, que é o core central. E o terceiro é a cintura escapular. O resto é segmento. Então, se eu falar em core, eu não posso deixar de falar dos trilhos anatômicos, das faces, que eu já falei em aula. Aqui eu estou apresentando, na imagem da esquerda, uma linha cruzada, uma linha espiral. E aí eu vou mostrar para vocês qual é a atuação dessa linha espiral. Opa, pulou de novo aqui. Vamos lá.
Pessoal, o que que ele está falando aqui? Ó? Que um movimento, um grupamento, ele é linkado com o outro. Por isso de ter um corpo em melhor condição biomecânica, o corpo em condição favorável, para que realmente eu tenha essa função. Isso aqui nada mais é do que a transmissão de força. Eu falo tanto em transmissão de força, transmitir força para melhor performar, para ter um melhor controle motor, né? Uma melhor estabilidade. É a ligação de um grupamento com o outro, tá? Para que essa energia ela não se dissipe, para que eu não perca em performance. Ah, pulou de novo. Vamos lá. Vou antecipar aqui. Vamos ver onde é que nós estávamos aqui. Ok. Então, pessoal, se eu falar em performance, eu não posso deixar de lado, né, como realmente meu corpo funciona. Eu não falei em saída de posto, chegada de posto, transição, né? É eu identificar como é que eu posso ter um proveito das bolas das minhas articulações, né, dos aprimoramentos biomecânicos. Mas para mim chegar numa condição ótima, né, num músculo em condição ótima, ele não pode estar alongado e travado, e também ele não pode estar encurtado e travado, mas sim em condição ótima, né? Eu tenho que treinar o meu corpo de forma correta. Então aqui eu estou trazendo alguns drills de movimentação, né, especificamente para o core. Tudo começa, pessoal, em isometria. Tudo inicia em isometria. Então eu estou em 90-90. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para explicar para vocês aqui. Está avançando, que engraçado. Então, achei 90-90. Automaticamente, a minha pelve ela já está em neutro. Eu estou formando arco lombar. O que que é curva de comprimento e tensão, pessoal? Para vocês entenderem, é esse afastamento, é projetar o peito para frente com os ombros. Larguei a cabeça para trás, inclinei a cabeça para trás para aumentar ainda mais a minha tensão. Além disso, sempre, quando eu estou na posição correta, eu fico soltando o ar, forçando a minha expiração, fazendo uma expiração forçada, para mim enfatizar ainda mais a resposta isométrica do meu core, o sinergismo do meu core. Aqui um outro movimento, também isométrico, seria uma progressão já. Aí com anilha. Quando é que eu utilizaria, pessoal, uma sobrecarga, uma anilha? Pode ser uma anilha, pode ser uma barra, pode ser uma mala bag, uma aqua bag, enfim. É perturbação. Somente quando tiver condição. Então, no primeiro momento, eu usaria o quê? Um tempo de 10, 15 segundos, 20 segundos. Nesse segundo drill, se eu já estou em melhor condição, até 50 segundos estático, para daí sim pensar em adicionar uma sobrecarga, para aumentar o meu recrutamento, o meu sinergismo. Progressão. Assim como na aula anterior, eu trouxe algumas dinâmicas, né? De acordo com alguns segmentos, a forma progressiva, agora estou falando do core, né? Que para mim é essencial, falando em IPSC, essencial. Agora já o mesmo movimento, meu primeiro exercício, porém agora respeitando a isotonia, que é o movimento estático, com a isometria. Então já entra, já é um plus a mais, seria uma terceira, um terceiro degrau.
Pessoal, isso realmente transmite força para o esporte. Não adianta nada eu iniciar com um trabalho básico de flexão de tórax, né? Um trabalho de infra, movimento clássico. Não transmite força. São estratégias, né? Isso é estudo, né? É recrutamento, é aumento de sinergismo. E aqui o movimento relacionado ao quê? A aceleração. Primeiro, trabalhamos com isometria. Quando já temos condições de progredir, adicionamos carga para aumentar o recrutamento, o sinergismo. Terceiro plano, adotamos perturbações, como foi no caso aqui do exemplo, trabalhando com anilha. E por último, que aí seria o auge, buscar aceleração. O nosso esporte ele é de aceleração, então temos que treinar com velocidade. Então, eu estou numa posição de ataque, eu já estou favorecendo o recrutamento dos meus membros inferiores, eu estou fazendo uma tríplice extensão, então eu estou otimizando a contração do meu glúteo lá de trás, estou contraindo muito o meu core, então estou fortalecendo o meu brace, e com o movimento brusco e esse tempo parado, essa ação de pico, junto com a respiração forçada, eu aumento ainda mais o meu sinergismo, aumento ainda mais o meu controle. E por que na volta brusca? Eu não preciso trabalhar o meu controle o meu aparelho de pontaria, especificidade do movimento. Assim como eu poderia fazer esse movimento num fit pulley, numa máquina pneumática, que seria o auge, numa própria polia, seja uma polia simples ou seja num crossover, eu posso fazer uma movimentação horizontal, eu posso fazer essa movimentação diagonal, e aí teria mais um plus. Como eu estou trabalhando com cabo e com placas, quando eu faço um movimento brusco, eu tenho sinergismo, eu tenho recrutamento. Parei e simplesmente soltei, mas fiz a frenagem, mantive meu aparelho de pontaria, eu provoco um chicote. Ou seja, o meu sistema nervoso central ele manda mais impulso para a região, mandando acordar todo mundo. Vamos trabalhar, vamos aumentar o recrutamento, vamos aumentar a força, vamos gerar estabilização para que o indivíduo não se lesione. Estratégias de treinamento, pessoal. Mais um drill. Ainda com aceleração, mas agora no sentido mais horizontalizado. Então eu já estou num favorecimento biomecânico dos meus membros inferiores, sempre trabalhando com aceleração e expiração forçada. Eu não estou trabalhando com o meu tronco nem inclinado e nem para trás, eu estou em comprimento ótimo, conforme eu apresentei no primeiro vídeo. E aqui, pessoal, uma outra dinâmica que eu gosto muito. Aqui eu estou enfatizando o quê? A região posterior do meu core, em especial a minha lombar, né? Meu bloco lombosacro. Estou estimulando o oblíquo, sem sombra de dúvida. Estou estimulando a parede anterior do abdômen, com certeza, porque eu estou forçando a minha postura. E como eu estou trabalhando com aceleração e expirando forçadamente, eu aumento ainda mais o meu sinergismo, mais o meu recrutamento. E aqui, por fim, eu estou olhando exatamente na furação da anilha. Estou fazendo o quê? A minha alça e massa. A minha alça e massa. Posso trabalhar com a minha arma? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Movimentos simples, básicos, que pode fazer em qualquer lugar, né? E aí vamos falar do que realmente funciona, né, pessoal? Variabilidade, ou seja, o caos controlado. Introduzir variabilidade no treino significa desafiar o sistema e se adaptar continuamente, promovendo inteligência corporal. O caos controlado é criar cenários de treino que simulam situações imprevisíveis, forçando o atleta a encontrar soluções motoras eficientes sem perder o foco.
Isso aqui eu estou falando fisicamente. Estruturação de treino, seleção de exercícios, seleção de habilidades motoras, seleção de valências físicas, pensando no cenário do IPC. Porque, como eu já falei, o nosso IPSC, as nossas pistas, ela é definida como movimentos complexos. E, e aí, pessoal, eu vou trazer alguns exemplos aqui para que vocês entendam, um pouco mais de como fazer uma análise de movimento e de como poder otimizar ainda mais os nossos deslocamentos em pista para ganhar aqueles décimos de segundos que a gente tanto almeja, né? Se a gente fala em esporte de alto rendimento, eu não posso deixar de entender, pelo menos entender, de quão complexo que é o deslocamento, de tão complexo que é a corrida, né? A posição de ataque, a posição de ganho de velocidade, o momento em que se entra realmente a potência. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Esse quadro da esquerda é de um atleta, onde em um curso ele tentou executar a máxima velocidade, e o quadro da direita já é o final do trabalho que foi feito com ele em pista, para que ele tenha o quê? Uma melhor o quê? Fluidez, para que ele ganhe terreno, para que ele tenha uma melhor amplitude de movimento, tá? Então eu vou até me deter um pouquinho mais nesse aspecto aqui, porque eu acho muito importante, pessoal, que provavelmente nas outras aulas eu não vou falar mais. Então, primeiro exemplo, né? Sem sombra de dúvida, o cara performou. Agora, eu vou trazer com um olhar um pouco mais clínico, pessoal. Só para vocês entenderem um pouquinho. Ele está numa posição de ataque, né? Vamos supor que estou saindo do posto, né? Posição correta, é isso mesmo. Estou ganhando velocidade. Agora já estou verticalizando o meu corpo, ou seja, aqui eu entrei em potência. Aqui eu estou introduzindo força, força explosiva. Aqui é potência. Agora nós vamos falar sobre a artrocinemática. O que é a artrocinemática? A posição correta das articulações e como ter benefício com isso. Aqui, ele está entrando em tríplice extensão, o joelho fletido, o pé está solto. Alguém aqui traria algum exemplo positivo ou negativo desta posição aqui? O que eu vou trazer de informação para vocês? Na posição que ele se encontra, pessoal, ele está perdendo de performar. Por quê? No olhar mais clínico, o fato dele estar com o tronco lançado para trás, ele está perdendo recrutamento, ele está dissipando energia. Por quê? Quando ele larga o tronco dele para trás, ele automaticamente ele puxa o quadril, a pelve para dentro. Se ele puxa a pelve para dentro, ele perde a ação do grande propulsor. Por quê? Curva de comprimento e tensão. Duas pontas, origem e inserção. Se eu estou numa posição correta, eu tenho tensão muscular. Se eu estou numa posição inadequada, como por exemplo aqui, o quadril para dentro, tanto a origem quanto a inserção estão mais próximas. Então ele está perdendo a função do grande propulsor. Tá? E com isso, como eu mostrei para vocês naquele exemplo, naquele vídeo da linha espiral, a sequência ela se daria onde? Do quadril, no core, né? Nesta posição, ele está com o core relaxado. E se ele está com o core relaxado, a flexão de quadril dele é limitada. Se a flexão de quadril dele é limitada, dá para a gente ver pelo próprio joelho, a minha amplitude de passada ela é curta. Ou seja, eu estou deixando de performar.
fase de voo. Vejam bem o arco. Vejam bem esse ombro totalmente lançado para frente, porque ele não está tendo controle do corpo. Literalmente, ele não está tendo controle do corpo. Ele não está tendo controle do quadril, do drop do quadril, do hip lock do quadril. Eu já vou explicar para vocês um pouquinho melhor. Quando ele chega no solo, no momento de aterrissagem, né? Ele não está com o sistema de 4 barras ativa. E o que que é isso? É a proteção do corpo, porque o corpo dele está em desarmonia. Então ele não está tendo fluidez e ao mesmo tempo ele está sujeito à lesão. Agora, eu vou trazer o exemplo, né, que foi feito alguns drills depois dessa apresentação. Eu já vou explicar, vou mostrar para vocês, mas eu vou trazer a consequência disso, desses drills. A posição de ataque é a mesma. Aqui ele entra em vetor vertical, só que aqui ele começa com uma fluidez melhor. Por quê? O corpo dele está mais harmônico biomecanicamente falando. Olha a passada dele, é uma passada mais ampla e ele está em posição de ataque, ele está buscando terreno, ele está com amplitude de passada. Aqui, ele tem que acelerar muito mais a cadência dele e é aquela passada curta. Aqui não. Entende-se por velocidade, ele parece que não está imprimindo a mesma velocidade da esquerda, só que ele está ganhando muito mais terreno. E aí, como fazer isso? Como identificar e como trazer isso na prática? Isso aqui dá para ser feito em casa. Eu não preciso de nenhuma pista para me poder melhorar, né? Claro que esse rapaz aqui, ele realmente ele é um atleta, é, ele tem uma bagagem de treino, então tem uma facilidade de entender, né? De melhorar, de manter melhor o seu corpo, né? O seu controle motor, e ficou fácil para ele compreender. Só que ele só fez somente 3 exercícios, pessoal. Uma passada em cada exercício. E aí deu esse resultado. Vamos lá, vamos ver o que que aconteceu. Pessoal, então aqui, ó. Ele usou simplesmente uma anilha. Essa anilha tem um volume grande, mas ela é uma anilha olímpica, ela pesa 5 quilos. Isso aqui é uma perturbação, tá? Pode ser feito com um bastão, pode ser feito com, com uma diversidade de acessórios. Mas aqui foi testada uma anilha, para que ele, nesta posição, ele melhorasse o controle do corpo dele, do tronco dele. E o que que isso vai refletir? Numa melhora artrocinemática. Por que que eu estou trazendo esse exemplo? Para que a gente some o grãozinho, para a gente otimizar melhor em pista ainda. E para também explicar para vocês por que que eu falo que o atleta correr com o tronco fletido ou com um tronco sem controle de pelve, isso é um desfavorecimento mecânico. Está deixando de performar, está deixando de melhorar o seu rendimento, está deixando de baixar o tempo em pista. E, ao mesmo tempo, chegar de forma mais agressiva no posto, sair de forma mais agressiva de um posto, com melhor controle do corpo. Então, vejam bem, um simples ajuste. Tem as barreiras, essas barreiras estão em média de 80 centímetros a 1 metro de distância uma da outra. Precisa usar barreira? Não. Só que aqui, como ele já tem uma bagagem de treinamento, favoreceu o quê? A ele entender que ele precisa flexionar o quadril. Quando ele puxa o joelho dele para cima, ele tem maior condição de buscar terreno. A flexão do quadril curta, eu tenho um desfavorecimento mecânico. A minha cadência ela é muito curta, a minha amplitude de passada é curta. E aqui, primeiro exercício, inclusive, ele provocou instabilidade, ele quase caiu, olha aqui. Mas perfeito, concluiu com a dinâmica. Ficou boa a posição dele? Não, mas ele entendeu um pouquinho da variabilidade. E aí teve a sequência. Um bastão
na linha dos ombros. Vejam bem o que favoreceu a postura dele. Por que que esse elemento não ficou ideal para ele? Ele conseguiu achar a posição correta da curva de comprimento e tensão, conforme eu dei no exemplo do primeiro exercício para core, onde eu estava em 90-90, com os braços para cima, né? Achei a curva de comprimento e tensão. Só que se vocês forem analisar, ele começou a trabalhar nesse eixo. E se ele trabalhar nesse eixo, neste plano, ele está provocando ruídos biomecânicos. Ele está dissipando energia da onde? Do controle da cintura escapular. Então, achamos uma próxima dinâmica, que foi essa. E aí está ele, né? Até ele entendeu a dinâmica, né? Já estava aqui como um vencedor, né? Mostrando de novo para vocês. Simples bastão na frente. Ele teve que manter todo um controle do corpo, né? Forçar o controle do corpo, favorecimento. E aí, por fim, onde é que ele entrou? Exatamente naquele exemplo que eu dei com ele com fluidez em pista, né? Então, pessoal, falando em análise do movimento, né? Analisar o movimento, né? Através das nossas gravações, por que disso? Eu entendo que 80% das nossas pistas de uma competição, elas são em deslocamentos, ou talvez até mais. E aí, pessoal, velocidade não é controlado somente pelo sistema nervoso central, mas também por outros sistemas que buscam o quê? Controle e estabilidade. Exatamente o que eu apresentei aqui para vocês. A corrida basicamente prioriza o quê? Aceleração e desaceleração. E aí, para se ter uma melhor fluidez, ou tecnicamente falando, em uma melhora cinemática vetorial, que é isso aqui, o meu vetor ele é diagonal, né? Eu preciso entender o quê? Sobre padrão alterado de movimento, ou padrão postural. Por isso que eu insisto tanto nessa questão da curva de comprimento e tensão. Se vocês não souberem identificar como o corpo de vocês está, nós vamos performar, vocês vão performar, mas vai ser só até ali. Podemos virar essa chave se realmente dermos atenção para essas questões. Além disso, eu falei um pouquinho sobre sistema de proteção, né? Sistemas de 4 barras. Se eu tiver com o meu corpo em melhor condição, eu vou ter uma melhora artrocinemática e vou ter um melhor controle. Então, eu vou estar com o meu corpo mais protegido. Nosso esporte ele é em pista, as pistas são irregulares. Vamos bater na mesa, né? Infelizmente, acontece pouca lesão, porque o pessoal, a grande maioria, não é preparado. Um esporte que ele é totalmente baseado em sistema lático e elástico, com velocidade. São tiros curtos, mas é com muita velocidade, com muita agressividade, priorizando o que é a potência, chegadas e trocas bruscas, né? E aí, se eu pensar em melhorar, pessoal, a performance ou prevenção de lesões, em especial do LCA, que é o cruzado anterior, eu também tenho que entender que a performance ela é afetada não só pelo desarranjo mecânico, pela posição errada do corpo, né? Mas sim pelos sistemas de defesa. Por quê? O nosso corpo, se ele interpretar, né, que o indivíduo não está em condições, pessoal, mecânica favorável, ele vai reduzir a transmissão de força. Já falei isso diversas vezes. Nosso corpo ele trabalha sempre em segurança. E aí, falando aqui nesse estudo, nessa dinâmica da análise do movimento, primeiramente eu tenho que falar o quê? Na funcionalidade, né?
Então, a transmissão de força, ela se faz o quê? De baixo para cima, conforme eu já falei, né? E se o seu corpo não estiver em condições, né? Em condições mecânicas, né? Favoráveis, sem sombra de dúvida, né? Eu vou provocar ruídos biomecânicos. Eu vou reduzir a transmissão de força. E pensando de forma inteligente, pessoal, eu posso falar o quê? Da via piramidal e da via dorsal também. Uma questão mais técnica. Mas uma, ela é responsável pelo quê? Pelo planejamento e pela execução dos movimentos. A outra, pelos reflexos posturais. Postura correta. Ajustes de tônus. A minha ação muscular, o meu recrutamento, o meu tônus, a minha força, ela vai se dar se realmente eu estiver em condição ótima. Curva de comprimento e tensão. Aí eu vou falar também sobre descontração diferenciada. Lá no início, quando eu falei um pouquinho sobre qualidades de força, né? O que é descontração diferenciada? Sempre quando eu tenho uma musculatura que ela está atuando, eu tenho uma musculatura oposta a ela que é o parantagônico, que é o freio, é o limitador. E isso é treinável. É parte, é etapa de base. São dinâmicas realmente simples, né? E aí, falando sobre esse gestual, né? Eu falei ali da falta de controle do quadril, mais conhecido como hip lock. O que que é isso? É o travamento do quadril. O vídeo que eu apresentei aqui, né? O vídeo com ele performando de forma correta, ele está tendo fluidez. Ele está tendo fluidez. Parece, parece uma locomotiva em movimento. Isso é aprimoramento biomecânico, pessoal. E aí, se eu falar no quadril, o quadril ele tem que ter controle, ele tem que ter travamento. E onde é que eu posso trazer de exemplos para vocês? Aquela movimentação em pista, que o indivíduo ele cai o quadril para um lado, o tronco vai para o outro, eu giro o meu tronco, né? Ou seja, eu provoco um drop de quadril, eu faço um giro pélvico, né? E o que que eu estou fazendo? Dissipando energia. Porque a minha energia, como ela começa de baixo para cima, ela vai chegar nesse segmento do quadril e ela vai reduzir a transmissão de força para o meu core e para a minha cintura escapular. E aí? O meu esporte, eu não preciso do controle do core, eu não preciso do controle da cintura escapular? Sim. Então eu estou o quê? Influenciando na minha performance, tá? E aí, pessoal, seguindo aqui, né, na questão do manter o controle, né, o controle do tronco, né, controle do tronco alto, do peito para frente, os ombros em posição, conduzindo a minha arma, eu não só estou eu não estou somente beneficiando a minha performance, mas eu estou prevenindo o quê? Lesões. Como eu falei do LCA, 88%, pessoal, das lesões de esportes de movimento acontecem no joelho. Acontece aqui, no ligamento aqui da frente, aqui, nesse cara aqui. Por quê? Acontece isso geralmente numa frenagem ou numa troca de direção, pela força de cisalhamento. Eu vou fazer uma frenagem se eu não tiver um desbloqueio de 10 graus com controle muscular, eu vou provocar um estresse. E aí eu vou lesionar, eu vou romper ligamento cruzado anterior. E essa sobrecarga, para vocês terem uma ideia, pessoal, numa chegada brusca, ela pode chegar em até 3.000 a 3.500 newtons de força, transformando isso para quilagem aproximadamente 300 quilogramas de força na articulação do joelho. Então vejam bem, acontece pouco, né? Pouca lesão, se a gente for analisar, né? Pelo nosso esporte. O inclinar o tronco, pessoal, tanto para trás quanto para frente, tá? Eu irei fazer o quê? Eu irei reposicionar a minha pelve. Inclinei o tronco para trás, o ombro está nesse sentido, a minha pelve está para dentro. A minha passada ela está curta.
Então, se eu reposicionar a minha pelve, eu estou fazendo o quê? Eu estou desativando o glúteo. O grande propulsor à frente. É o que me alavanca à frente. É o que me faz buscar terreno. E aí, ao mesmo tempo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou colocar um joelho em maior flexão, né? Sobrecarregando mais o meu posterior de coxa, sobrecarregando mais o meu adutor e mais a minha panturrilha, meu gastrocnêmio em especial, falando, né? Influenciando diretamente o quê? Na cadência. Por quê? A minha cadência, ela é... Primeiro que a amplitude de passada ela é curta, porque a minha batida do pé vai ser aqui, ó. Eu poderia fazer a flexão e bater lá na frente. Então a minha cadência ela vai ter que ser mais acelerada. Com isso eu vou ter maior ruído do meu corpo, maior perturbação, maior dificuldade de manter o meu corpo em pista. Eu tenho que pensar no cognitivo, eu tenho que pensar na estratégia de pista, né? E, ao mesmo tempo, a minha amplitude de passada, conforme eu falei para vocês, ela se tornou curta. Então, será que não vale a pena dar atenção para esse quesito? Isso aqui é fácil. Eu apresentei para vocês exatamente 3 formas simples. O cara executou 3 formas, uma sequência atrás da outra, e acertou a dinâmica. E daí, só se soma. Nosso corpo ele é uma esponja. O nosso controle motor é uma esponja. Se trabalhar de forma adequada, ele vai se adaptar. E aí é somar, somar, somar. E aí, pessoal, falando, né? Já falei no início, né? Potência, né? A gente fala tanto em potência, potência, potência. A potência ela só atua, pessoal, nessa fase. Não é nessa fase inicial aqui. É aqui. É quando o meu corpo já está mais verticalizado. Então, geralmente, isso entra aonde? Entre 5 a 10 metros de deslocamento. Se a gente for analisar, dificilmente nas nossas provas a gente consegue almejar isso, né? Porque geralmente um posto é linkado com o outro, né? Mas, né, estamos falando aqui no que todo mundo fala, né? Estou trazendo exemplos de potência. E aí, voltando aqui de novo, pessoal, já estou quase terminando esse assunto. Eu tenho que falar do quê? Da fase de voo, né? Fase de voo. Se eu falar da fase de voo, eu tenho que falar da tríplice extensão, que é a minha alavanca à frente, né? Antes de tocar o pé no chão, pessoal, antes de tocar esse pé no chão, eu tenho que estar com o sistema integrado, sistema de 4 barras integrado, para que eu não provoque o que? Aquele trauma no joelho. Isso aqui, cisalhamento. Então, um desbloqueio de aproximadamente 10 graus, enfatizando a batida do pé, o martelo, porque eu só vou ganhar terreno com a batida a martelo. Aí eu estou me alavancando à frente. Então, o pé solto, e aí tem a influência, inclusive, no vestuário, né, no calçado, na calça, né, a calça tática, né, a bermuda mais amarrada, coisas que eu já falei um pouco e vou apresentar isso em aula, na sequência aí. Tudo isso reflete na performance. E aí, uma coisa importante, pessoal, quando eu bato meu pé em martelo, eu estou tracionando o meu corpo para frente, desde que eu mantenha o meu peito e os ombros lançados para fora, conduzindo a minha arma. Esta é a postura correta para mim ganhar velocidade, para mim ter maior eficiência numa chegada mais brusca e para mim ter o maior controle do que? Troca de direção, agilidade. Eu não falei para vocês, inclusive trouxe drills e exercícios de o que é agilidade, do que é troca de direção. E aí uma informação, pessoal, que isso é muito importante, né? Falei. Só para vocês entenderem. A velocidade de deslocamento numa corrida, basicamente, pessoal, ela é 65%. 65% do movimento é motor, é muscular, é tendíneo. Agora, 35%, pessoal, é isso aqui, ó. Fluidez, postura, curva de comprimento e tensão, ancoragem dos segmentos articulares. 35%.
Aí, pessoal, falar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho pro esporte, né? Aqui é um dos drills que o Edgar me encaminhou, né? Para mim fazer treinamento. Isso aqui era voltado para alguma prova especial. Então, aqui, o que que eu estava fazendo? Provocando, né? Perturbações devido à altura, né? O posicionamento do corpo nessas janelas. Lógico que eu estava aqui linkando um movimento do outro, né? Procurando um enquadramento, mas o fato de eu estar me reposicionando, né? Isso gera o quê? Uma perturbação, né? Um ruído biomecânico. Eu dei, inclusive, na aula anterior, o exemplo do quadrado mágico, né? Aonde, nesse exercício do quadrado mágico, eu estava treinando o quê? Os fundamentos do tiro, junto com aspectos motores, né? Porque tinha muito deslocamento, mas também aspectos o quê? Cognitivos. E aqui, diferente das posturas de tiro, né? Gera o quê? Ruídos biomecânicos. Então, o resultado, uma melhor capacidade cognitiva, uma melhor tomada de decisão. Sempre, pessoal, falando em treino, né? Sempre busquem, né? Por exercícios, por drills que te tire da zona de conforto. Drills com adversidade, com complexidade, sempre em full time. Que treino é treino, né? Jogo é jogo. Então não adianta eu ter o meu conforto. Eu gosto de tirar alvo aberto. Só que daí tu chegou numa prova, tu é desfavorecido, né? Então, exemplos, né? Exemplos aqui, um exemplo prático aqui, né? Aí, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre musculação convencional e treinamento aberto, né? Então, definição dos movimentos compostos. São exercícios que envolvem múltiplas articulações e grupos musculares, refletindo melhor a complexidade dos movimentos realizados durante uma prova de IPC. Reforçando, o que que seriam esses movimentos? Movimentos básicos. Agachamento, um levantamento terra, um supino. Movimentos convencionais, né? Um leg press, uma cadeira extensora, uma rosca direta, foco em músculos isolados. São ótimos para desenvolver o quê? Força básica e hipertrofia, mas não simula os padrões de movimentos exigidos na prática do tiro. Ou seja, não transmite força para o nosso esporte. Agora, treinamento aberto, treinamento dinâmico, que foca em exercícios que integrem o movimento, como coordenação, equilíbrio, força de forma funcional, a movimentação, né? Trazendo para a especificidade do nosso esporte, como, por exemplo, agachamentos combinados com deslocamentos laterais, mudanças rápidas de direção, isso sim vai transmitir força. Tá? E aí, comparando novamente musculação convencional com um treinamento aberto, provavelmente seja a última vez, pessoal, que eu vá falar de novo, identificar o que que é uma coisa e o que que é outra, tá? Musculação convencional, ela é bom até certo ponto, tá? Porque isso aqui é isolar muito as qualidades, as valências físicas, né? Como, por exemplo, velocidade, força, agilidade, coordenação ou resistência. Quem ainda consegue separar em blocos já está num nível acima, mas ele está treinando de forma inadequada. E à direita, né? O treinamento aberto. Que o que que é isso aqui? É o caos. É a variabilidade. É envolver todas essas valências físicas junto com as habilidades motoras em uma mesma sessão de treinamento. Isso funciona, tá? E além disso, o que que eu vou trazer de informação para vocês no decorrer das próximas aulas, né? Estratégias do complex training, que é envolver todo esse caos de movimentações junto com os drills, né, de movimentação de pista, ou seja, simular pistas. Isso realmente transmite força. Isso dá resultado, tá? Mais um exemplo, né? Mais um slide aqui de musculação convencional e treinamento aberto. E aí, pessoal, por que o treinamento aberto é mais eficaz para o IPSC?
Porque o IPSC exige movimentação integrada, rápida e precisa. Não só qualidade de força, força bruta, né? A capacidade de controlar o corpo inteiro durante transições rápidas entre alvos, várias direções e postura é crucial. Então, na aplicação prática, trabalhar deslocamentos, movimentos coordenativos, usando resistência elástica para estimular o que? Aceleração e frenagem, buscar estratégias para melhor coordenação e simulando dinâmicas de pista são essenciais. Só que são drills, né? Eu chamo de técnico e tático, onde eu simulo os aprimoramentos biomecânicos, né? Que seriam os movimentos coordenativos. Isso aqui, pessoal, é dar condições para o corpo de vocês entender o que vocês realmente querem, para transmitir isso para a pista. Então não é só puxar ou empurrar peso, ou coordenar peso, controlar peso, né? Seja ele o que for. É também trazer dinâmicas, né? Drills de fundamentos de pista. Nosso amigo Lucimar tem uma característica, né? Ele possui uma mobilidade, uma flexibilidade impressionante, com a marca registrada dele, que é a quebra da inércia. Vejam bem, aonde ele bota o quadril dele. Tá, mas Rafael, isso aqui vai me gerar maior aceleração, eu vou ter maior resultado? Para ele que está acostumado a trabalhar nessa amplitude de movimento, que ele tem condições e facilidade, para ele é ok, porque ele tem maior controle de estabilidade. Para nós, que talvez não tenhamos tanta flexibilidade, não seria até lá embaixo, seria um pouquinho menos, né? Só que como é que eu vou mudar isso uma história de 30 anos? Não vou mudar. Eu vou achar estratégias para simplesmente aperfeiçoar, porque isso aqui deu certo e continua dando certo, né? Individualidade biológica. Aí, nosso outro atleta aí que esteve recentemente aqui, o Ildeu aqui executando uma dinâmica, sempre o cabo, né? A linha de força ela tem que ser num vetor, tem que ser num vetor diagonal, ou seja, de baixo para cima, não em sentido horizontal, isso eu vejo um erro muito frequente. Ele está com quatro tensores. Quem olha acha que é fácil, né? Não imagina o tamanho da força e da coordenação motora para ele poder manter essa dinâmica. Então, pessoal, isso aqui é trabalhar o quê? A integração do corpo, o controle motor, com movimentos, né, voltados para o nosso esporte. Objetivos, né, do treinamento de força e controle corporal para a pista. Nas competições de PSC, cerca de 80% do tempo de execução em pistas está ligado ao quê? A deslocamento. Por isso, a atenção à posição, principalmente dos pés, ela é essencial para que, já que o mau enraizamento, o mau controle do pé compromete o que? A geração de força. Não estava falando agora que a força ela vai de baixo para cima, a transmissão de força? Os mecanorreceptores enviam informação ao sistema nervoso central, sob pressão, estiramento e também instabilidade, influenciando diretamente o que? Na performance. Isso aqui é o X9 do nosso corpo, né? Basicamente, o que é? A defesa do corpo. Influenciando diretamente o que é? A performance. Porque a minha energia vai ser dissipada. Ou esse cara aqui ó, não vai mandar todo mundo trabalhar. Vai reduzir a força. O corpo preparado em condições corporais e ativação muscular adequada melhora a execução dos movimentos nos gestos motores. Fato. Como o esporte exige corridas curtas, com potência máxima em mudanças rápidas de direção, o alinhamento corporal, junto com a ativação correta, aumenta o desempenho e previne lesões. Venho falando isso basicamente em todas as aulas.
E todas essas informações, pessoal, de como posicionar o corpo e também como tirar vantagem das molas, né? Ou seja, das nossas articulações, dos nossos segmentos, estão aonde? No e-book que eu disponibilizei para os senhores, no e-book das ancoragens. Então, quem não leu, vale a pena. E aí, reforçando também, pessoal, no dia 19 de agosto, tá? A nossa próxima aula pelo calendário vai ser no dia 21. Aí fizemos uma pesquisa para quem sabe trocar essa aula e antecipar os aprimoramentos biomecânicos, que é o que eu estou falando aqui. Nós vamos fazer no dia 19, que é numa terça-feira, onde eu, né, estarei ao vivo lá executando as dinâmicas, tá? Já bote na agenda aí. Terça-feira, dia 19 de agosto, 19 horas. E aí, pessoal, falando, né, como conclusão, né, o IPSC exige um treinamento integrado que combine força, potência, agilidade, coordenação e controle motor, entre outros. Treinos que simulam a imprevisibilidade do esporte são fundamentais para desenvolver a inteligência corporal e a capacidade de adaptação. Movimentos compostos e funcionais são mais eficazes do que os movimentos isolados para a preparação do atleta. Exercícios específicos trazem alta transferência para o desempenho real na pista. O foco do treinamento deve sempre ser a aplicação direta dos ganhos físicos na melhoria do tempo e na precisão em competição. Imprevisibilidade, pessoal. O que é isso, né? É a integração das correntes europeias, conforme eu falei, particularmente eu vejo que a união das duas linhas que eu já falei e vou falar separadamente de cada uma, né? Onde a união delas forma o Complex Train, é o treinamento do futuro. É isso que eu quero chegar. Eu estou tentando desmistificar o que é feito, que continua sendo feito, que não funciona, ou que funciona só numa parte inicial, né? E o que realmente a gente tem que buscar. Então, o foco do treinamento, testando a sua forma ótima, onde é que eu vou testar o meu resultado? Em pista. E aí eu já falei sobre aquela dinâmica da pista espelhada. Seja ela testada semanalmente, seja ela testada numa quinzena, seja ela testada uma vez por mês, mas é ali que eu vou entender como realmente se eu estou me adaptando, se eu estou transmitindo força para o meu esporte. Eu já gravei vídeo, já postei vídeo, já falei em aula, né, de como fazer a pista espelhada e de como também calcular essa questão da forma ótima, né? Aonde em situações que eu chegue a uma perda de 6 a 7%, eu estou em destreino, eu estou perdendo ao invés de estar melhorando. E aí, por que que eu falo isso também para vocês? Porque eu já testei tudo. Já testei formas de usar somente movimentos básicos, movimentos convencionais, e aí fazer o teste em pista, ter um resultado, testes com movimentos isolados e fazer o teste ótimo, ter um outro resultado, e a unificação deles junto com as dinâmicas dos drills de pista, numa única sessão de treinamento, complex train. Tem um outro resultado. E é isso que eu quero, é isso que eu defendo e é isso que eu quero trazer para os senhores. E aí, como mensagem final, pessoal, para vencer no IPSC, o atleta deve alinhar o preparo físico, técnica e controle mental. O treinamento integrado é a ponte que transforma esforço em resultado concreto, com mais velocidade, com mais estabilidade e com mais precisão. Os pilares da alta performance. Pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço quem esteve aí conosco. Peço desculpa porque eu estou fanho hoje, estou meio trancado. Eu estou melhorando aí de um processo aí de virose. Inclusive, tive que entrar com medicamento pesado, enfim, mas compromisso é compromisso, estamos aqui, né? Usei Tamiflu casualmente. E vamos lá.
Agora, nossa próxima aula vai ser diretamente do clube, né? Abro aí para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser trocar uma ideia aí, estou à disposição dos senhores. Ô, Rafa, Daniel, só para lembrar aí que o Edmar teve um compromisso e pediu desculpa aí que ele teve que sair para dirigir. Então, se o pessoal que tiver vontade de fazer pergunta, aproveitar o momento aí da brilhante aula aí do Rafael, aproveitar esse momento aí e perguntar, aproveitar esse monstro aí para sugar ele aí. E, gente, Obrigado, obrigado. Daniel. Valeu. Agora vai Hoje cair, tá, tô na estrada aqui. Um abraço. hoje tá meia fase, Daniel, mas vamos lá, compromisso é compromisso. Isso aí, Tá obrigado. certo. Cuidado aí, Edmar. Boa viagem aí. Pessoal, alguma pergunta? Rafael, tá na escuta? Tá, escuta. Não estou ouvindo. Rafael, Sim, agora sim. você me ouve? Rafael, O- eu queria só fazer uma pergunta sobre o treino lá da pista. Qual era a distância que você fez aqueles drills ali com o rapaz? 20 metros, 30 metros? Tu diz, deixa eu só voltar aqui. Esse drill aqui? Ah, não, É, esses drills aqui? Isso, exato, exato. Tá. Aqui existe uma diferença de aproximadamente 10, 12 metros, tá? E aí nós vamos somar aqui, Ok, ó. Se eu não me engano, 8 barreiras, tá? 8 barreiras. 8 barreiras em aproximadamente 80 centímetros ao metro. perfeito. E na parte livre, em que você treinou mais a coordenação ali, um Nestes. pouquinho antes, né? Os anteriores. e- Isso. Aqui. A distância é a mesma. Aqui já tinha desaceleração. A distância é a mesma. Ok. Lógico que eu continuaria ganhando velocidade. Só que eu já tratei em aula e trouxe exemplos que nós não devemos trabalhar mais do que 40 metros. 40 metros é o suprassumo. O ideal seria Sim, trabalhar estratégias de 20 metros. Porque perfeito. isso, Muito obrigado. isso tem, isso tem especificidade com o nosso esporte. Certo, meu amigo? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que tinha mais uma pessoa que perguntou. Eu acho que o áudio dele não veio por inteiro, Rafael. Vamos Eu não aguardar. recordo o nome dele aí. Estou à disposição aqui. Vamos aguardar um pouquinho mais aí. Agora achei o botão aqui no microfone. Vai lá, meu Rafael, amigo. aquela planilha que tu disponibilizou com o cronograma de treino na Tá, primeira, segunda aula, foi. Tu sei. vai manter ela, tu vai ter uma atualização com essas outras atividades aí, porque assim, eu te Exato. confesso que eu venho fazendo elas e é perceptível, sim, a diferença o resultado, tá? É bem, bem interessante mesmo. Maravilhoso. A minha sugestão, tá? Eu vou fazer a mudança dos drills, vou, de acordo com as aulas, com a progressão das nossas aulas, mas exatamente os movimentos, os exemplos que eu dei hoje de core, siga esses exemplos para otimizar os teus movimentos, como, por exemplo, dinâmicas com isometria, dinâmicas com perturbação de carga, né? Eu posso pegar todos aqueles movimentos e eu posso intensificá-los. Primeiro isométrico, segundo com aumento de carga, segundo com algum movimento de perturbação, terceiro com aceleração, e isso vai gerar o quê? Uma nova adaptação. Isso vai gerar um novo ganho. Não é necessariamente eu ter que trocar aquelas demandas, aqueles exercícios, mas eu achar formas de eu provocar variabilidade, de eu provocar o caos. Não sei se eu me fui claro. Sim, sim. Não, show de bola. Inclusive, aquele grupo de WhatsApp, né, que foi criado pela CBTP, eu vou pegar esses vídeos aqui todos e vou largar naquele grupo lá. Naquele grupo eu estou à disposição.
Tem dúvida? Chama no grupo. Eu vou explicar, porque talvez a tua dúvida seja a dúvida de outros atletas também, né? E aí isso começa a somar, começa a criar uma teia. Nós precisamos botar isso em prática. Eu estou à disposição, certo? Mais Certo, muito alguma obrigado pergunta? pela atenção. Mais alguma pergunta, pessoal? O Antônio perguntou quantas vezes a semana tem que fazer o drill. Qual drill? Mas não falou, esses drills, ele disse. Antônio, por favor, qual é a dúvida? Qual o drill para mim entender, para mim poder te responder? Tô enrolado aqui. Tranquilo, meu amigo. Fala aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ô, bom dia, Rafael Toné. Suas aulas são maravilhosas. Eu já pratico esporte há muito tempo, artes marciais, inclusive. E bom dia a todos também. Maravilhoso. É, esses drills, nós devemos fazer aproximadamente quantas vezes na semana? Cada tipo de drill. Deixa eu só entender especificamente qual o drill. O drill Por de. exemplo, esse que o nosso irmão Lucimar fez, esse que o nosso irmão Ildeu fez, são Ah, tá. diferentes, né? Os coordenativos. Justamente. Estes aqui, ó. Deixa eu só buscar eles. Estes aqui. Estes, né? Sim, sim. Só para Rafael, te ter uma. ô, Rafa, deixa eu só fazer um adendo. O Por Lobo, o favor. Coronel Lobo aí que tá falando com você, o Lucimar não tem elasticidade igual ele tem, tá? O Lucimar é fichinha perto dele. Ah, eu sei com o que eu estou falando agora. É brincadeira dele. Eu já vi o amigo fazendo algumas proezas em prova, eu já vi, já vi. Perfeito, perfeito. Então, só para te ter uma ideia, lógico que não é isso, porque nós temos muitas demandas, né, durante o dia. Mas o Lucimar, todas as vezes que ele veio aqui, teve situações que eu cheguei a fazer 4 treinamentos com ele. 2 no turno da manhã e 2 no turno da tarde. E algumas situações à noite no clube. Só vai depender do quê? Da estratégia, da estruturação do treinamento. Movimentos coordenativos que não exigem de tanta resposta de força, de sinergismo do meu corpo, eu posso trabalhar diariamente. Eu só vou estar melhorando isso, tá bom? Entendi. Ok. E eu lhe dou os parabéns porque o lastro fisiológico é a arte marcial. O amigo já saiu lá na frente. É, eu treino diariamente. E com 6,2, vamos embora. Desistir jamais. Parabéns. Parabéns. Nunca, nunca. Parabéns. Muito obrigado, Meus, professor. Muito obrigado, meus imagina, amigos. à disposição. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Daniel, Oi, Rafa. mais alguma pergunta? Alguma Eu observação? acho, eu acho que não. O pessoal já. Acho que podemos encerrar por hoje, Rafa. Então tá bom. Meus amigos, agradeço mais uma vez. Desejo uma boa noite aí. E no dia 19 de agosto, terça-feira, 19 horas de Brasília, estaremos em prática, em pista. Aguardo a todos aí. E peço que os amigos também recomendem os colegas do tiro. Tá bom? Abraço a todos. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite. Valeu, Forte Rafael. abraço, meu Obrigado. irmão. Obrigado a Fique com você. Deus a todos. Abraço em todos. Obrigado. Obrigado.